Você e seu corpo. Oferecimento: exame genético. A evolução a favor da sua saúde. Agora no quadro Você e seu corpo, você acompanha uma entrevista da doutora Luciana com o Dr. Gustavo Leopoldo sobre adrenais. Bom, no quadro Você e seu corpo desta semana, nós vamos continuar falando a respeito da hipófise e das adrenais com o Dr. Gustavo Leopoldo. Bom, na semana passada nós descobrimos a respeito da glândula hipófise, informamos vocês tudo o que essa glândula faz. Doutor, o excesso de atividade da glândula hipófise, então vai provocar aquelas disfunções da síndrome de Cushing e do excesso da produção de hormônio de crescimento. E aí, ela só produz esses dois hormônios? Ela produz vários outros hormônios. Por exemplo, tem um hormônio que é a prolactina, que é o mais comum. O excesso dela causa a produção de leite, mesmo fora da gravidez. Essa é a causa mais comum de excesso de hormônio de crescimento, que dá também esterilidade. Nós vimos que quando ela tem uma superatividade, naqueles casos, o tratamento é só cirúrgico. E no caso desse excesso de prolactina, quando ela produz essa secreção pelas mamas? Esse é o único caso em que, de cara, a gente tenta fazer um tratamento com medicamento, que vai bloquear a produção da prolactina, tem um efeito muito bom, melhora mulheres estéreis, melhora o ciclo menstrual. Doutor, e no caso das adrenais, aonde elas ficam localizadas? As adrenais são glândulas que ficam acima do rim, dos dois rins, o direito e o esquerdo. E elas são responsáveis pela produção de quais hormônios? Eles produzem a famosa adrenalina, que é o hormônio do estresse, e hormônios sexuais e também que controla a retenção de líquido. Quando você tem um excesso do hormônio, também vai dar excesso de pelos, pode aumentar a pressão, e esses casos têm várias formas de tratamento. O excesso de produção dos hormônios nas adrenais, se a criança apresenta essa produção de hormônio com 5, 6 anos, o que é feito? A gente pode ter quem aparece só com 5, 6 anos, mas eu quero chamar a atenção de um quadro razoavelmente comum, que é que quem já nasce com isso. Com 5, 6 anos, às vezes começa a puberdade, começa a ter pelos antes da hora. Esse tipo de tratamento é com medicamento, não tem tratamento cirúrgico, e muitas vezes, quando não tratado, na fase adulta, vai apresentar ovário policístico, que é um diagnóstico de diferença. E quando surge, já na fase adulta, que a pessoa não tinha pelos, não tinha esse excesso de retenção de líquido, não tinha esses pelos, e de repente ocorre alguma disfunção e ela nota que o corpo todo mudou. O que acontece? O que deve ser feito nesses casos? Eu quero chamar a atenção que, quando aparece repentinamente, não podemos esquecer de remédio que está sendo tomado. Anticoncepcionais e antialérgicos, principalmente os corticoides. Agora, não podemos esquecer do aparecimento de tumor, que é o que mais preocupa. Tumores da adrenal precisam ser operados preferencialmente. Muito obrigada, doutor, pelas suas informações, que com certeza esclareceram para as pessoas de casa. E o quadro Você e seu corpo volta semana que vem com mais novidades para vocês. Você e seu corpo. Oferecimento: exame genético. A evolução a favor